Olá, pessoal. Boa noite. Queria um feedback aí de vocês, se vocês estão me ouvindo. Minha mãe já chegou. Nosso convidado já chegou. Me deem um feedback, por favor, se tá bom o som. Vários alunos aí queridos entrando. Muito bom. Rayane, Flávio, Felipe. Muito bom. Então, vou convidar aqui o Gustavo Leporassi, que já me enviou uma solicitação para participar. Então, vou convidar aqui. Boa noite, Tailã. Sempre aqui. Olá, Gustavo. Boa noite, tá me Olá, ouvindo bem? te ouvindo bem. Que bom, que bom. Então, primeiro quero dizer que é uma honra estar aqui com você. Te admiro demais, admiro muito seu trabalho. Muito obrigada por ter aceito esse convite. E eu vou deixar você falar, mas antes eu vou te apresentar primeiro, tá bom? Claro. Pessoal, então, enquanto eu apresento o professor Gustavo Leporassi, vou pedir para vocês enviarem aquele aviãozinho ali, aquela setinha lá para todo mundo que vocês conhecem, para convidar todo mundo que pode, com certeza vai se beneficiar muito com esse assunto do dia de hoje, que é fantástico. Então, o professor Gustavo Leporassi é fisioterapeuta, professor de educação física, mestre e doutor em engenharia biomédica, diretor técnico da Biocinética, coordenador de pesquisa do Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde. E a gente podia passar aqui a noite inteira falando do currículo dele, que é enorme. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você e você falasse um pouquinho de como surgiu essa sua avaliação encantadora isso da corrida, da biocinética. Olá, boa noite, Vanessa, boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de te agradecer o convite, é um prazer falar contigo. A gente vai ter um papo sobre corrida, é uma coisa que eu tenho trabalhado já nos últimos anos. Eu me formei, na verdade, eu me formei em educação física e fisioterapia, fiz as duas juntas. E desde o começo da graduação, né, terceiro, quarto período, eu participei do laboratório de biomecânica. E comecei a me encantar pela área de movimento, entender um pouco mais a fundo. E ao longo do tempo eu fui trabalhando nessa área até que eu me formei. Quando eu me formei, eu decidi que eu ia fazer um mestrado, e o mestrado inicialmente em engenharia biomédica. Aí eu fiz lá na COP e entrando na linha com o professor Jurandir de, de análise de sinais biológicos, eu comecei a trabalhar com marcha e corrida. Segui nessa no mestrado, no doutorado. A biocinética ela surgiu, eu comecei a trabalhar no Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde, um instituto sem fins lucrativos do Dr. Leonardo Metz Savado, ortopedista, junto com Jorge Paulo Lemann. É um instituto com o objetivo de fazer pesquisas na área de biomecânica e ortopedia. E a partir daí a gente começou a desenvolver diversas pesquisas, até que chegou um momento que começou a surgir uma própria demanda no mercado por um laboratório privado de avaliação. E aí, baseado em todos esses papers que a gente publicou nos últimos anos, baseado na minha experiência, eu decidi abrir o meu laboratório privado. Muito bom, muito bom. Eu gosto sempre de perguntar, porque como tem muita gente aqui que é da graduação, né, e eles Uhum. querem saber lá a história do meu convidado, né? E aí eu sempre gosto de perguntar um pouquinho aí da história. Então vamos entrar no tema? Vamos lá. Vamos lá? Então, pessoal, estou vendo muita gente querida entrando, muitos professores entrando, professor Ivan, muitos alunos meus. Obrigada, pessoal. Sempre uma honra ter vocês aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre biomecânica da corrida. E aí, queria que você já. Eu vi lá nas suas postagens lá várias dúvidas dos alunos. E aí eu tentei colocar algumas aqui no roteiro, mas eu já sei que você vai falar aí de um monte de coisa. Eu queria que você entrasse já no tema, na biomecânica da corrida, e falasse um pouquinho dos tipos de pisada, que é uma dúvida de todo mundo, né? Então vamos lá. Uma coisa que eu sempre gosto de comentar é que
assim, a gente tem que ter cuidado com os extremos, né? De qualquer forma. A biomecânica ela não é a solução de todos os problemas, a biomecânica não é uma solução dos problemas. A gente não estuda biomecânica e não faz uma avaliação biomecânica para encontrar a causa dos problemas. O objetivo de uma avaliação biomecânica é você identificar a sobrecarga nas articulações, dependendo em diferentes atividades. Hoje a gente vai falar sobre corrida, mas com o objetivo de entender as sobrecargas articulares, entender potenciais fatores que essas sobrecargas têm em aumentar o risco de uma lesão ou possivelmente participar como coadjuvante ou como em paralelo com outros fatores no desenvolvimento de lesões. Em nenhum momento a gente faz uma avaliação especificamente focado em mudar padrão de corrida, ou como se fazia muito antigamente, avaliar a biomecânica para saber se a biomecânica é certa ou se a biomecânica é errada, né? A gente ouve muito isso, a pessoa corre errado, a pessoa corre certo, e isso é uma coisa que ela tem sido muito discutida pelos pesquisadores nos últimos anos. A gente já encontrou, inclusive um dos trabalhos que a gente mais recente nosso, que está em fase final de produção, a gente encontrou que em pessoas saudáveis que não se machucaram no último ano, e assim, existem diferentes formas de se correr, tendo um desempenho esportivo muito parecido. Então a gente pegou corredores, todos que faziam maratonas abaixo de 4 horas, que são corredores, não são iniciantes, são corredores com pelo menos 1 ano de experiência, treinando pelo menos 40 a 50 quilômetros por semana. E mesmo nesse grupo, que é um grupo levemente homogêneo, a gente encontrou diferentes formas de correr. Uma dessas formas diferentes de correr é o tipo de pisada. Existem 2 fatores biomecânicos que talvez sejam os mais estudados, ou pelo menos os mais descritos, né? Os mais que, digamos, a indústria, porque na verdade toda a biomecânica da corrida ela foi muito potencializada por questões da indústria, principalmente da indústria do calçado, e a gente vai falar um pouco sobre calçado. Só que existem 2 fatores principais que são muito estudados ou são muito discutidos. O tipo de pisada, como você me perguntou, e o impacto. O impacto, durante muitos anos, ele foi descrito como potencialmente lesivo, como ruim para as articulações, assim como as pisadas. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu trouxe uns vídeos para mostrar para a gente, para exemplificar. Mas, basicamente, existem 3 tipos básicos de pisada. Eu vou tentar simplificar no começo e a gente, ao longo do tempo, a gente vai avançando, porque a forma que as pessoas descrevem pisada, para mim, é um pouco perigoso. A gente descreve pisada olhando de trás, né? A pessoa de trás, o pé para dentro, o pé para fora, ou o pé reto, que seria... quando a gente tem uma pisada mais para dentro, é chamada de pisada pronada, tá? Uma pisada... que a gente tem o calcâneo valgo, né, ou tornozelo em eversão. Existe a pisada para fora, com a região mais de fora do pé, que é chamada de pisada supinada, e a pisada neutra, que na teoria é o pé que fica retinho. Isso é muito perigoso de se falar, mas essa é a forma que é descrita, porque para a gente entender a pisada mais a fundo, Vanessa, a gente tem que entender que ela vai variar dependendo da fase da corrida que a gente tiver. Exemplo, deixa eu pegar aqui o primeiro vídeo que eu trouxe. Opa. Vamos lá. Eu vou deixar no cantinho aqui para não atrapalhar os comentários. Pausei. Então, olha só. Quando a gente faz... Eu vou botar aqui no pé direito. Deixa eu dar um zoom. Eu tirei os comentários, Gustavo, um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta com os comentários. Ótimo. Então, vamos lá. Quando a gente faz, olhando para o pé direito, quando a gente faz contato com o solo, como nesse pé direito aqui à frente, dá para reparar que quem entra em contato com o solo é a região lateral do pé. Esse é o normal. Então, todo pé, de uma forma natural, ele entra um pouquinho supinado, como as pessoas costumam chamar. E isso é natural. Quando a gente descarrega peso, e repare, quando a pessoa ela descarrega o peso, você tem queda da pelve e você tem
eversão do calcânio, uma eversão do tornozelo. Ou seja, repare, isso aqui é o contato inicial e aqui o tornozelo, ele medializa. Então, é natural que haja uma pronação do tornozelo quando a gente está na corrida. E quando a gente vai fazer a fase de propulsão, ou seja, quando a gente está nessa fase empurrando o solo para sair, para se gerar aceleração à frente, é natural que, de novo, a gente supine o tornozelo. Repare que ele está mais lateralizado agora. Ou seja, na verdade, quando a gente fala em tipo de pisada, a gente tem que sempre se referir a qual fase da corrida a gente está, qual fase da corrida que a gente está falando. Porque você pode ter uma pisada pronada na resposta à carga, aquela fase que a gente gera absorção de carga. Isso é um tipo de alteração que o pessoal chama, né, que é o que o pessoal adora vender os tênis para pronadores. Mas existe um outro tipo de pisada pronada, que a gente chama de pisada pronada prolongada, que às vezes é a pisada que fica muito tempo pronada, e aí na fase de propulsão, quando o tornozelo deveria supinar, ela continua pronada. Isso é um outro tipo de pronação que vai ter uma outra forma de intervenção à luz dos conceitos mais atuais da biomecânica funcional. Mas de uma forma geral, para a gente começar isso, eu queria dizer só isso. 3 tipos de pisada, só que a gente tem que sempre se referenciar se é na fase de resposta à carga ou na fase de propulsão que a gente está falando do tipo de pisada. Maravilha. E aproveitar aí que você falou do tênis, porque daqui a pouco começa a chover perguntas aí do tênis. Fala um pouquinho do tênis pra gente. O que os artigos falam hoje em dia? O que tem sido... Esse é um tema bem polêmico, assim, sabe? Muito polêmico. Mas o que você acha disso? O que você indica para os seus atletas? Assim, Vanessa, a quantidade de evidência suportando a prescrição de calçados específicos, dependendo do tipo de pisada, é muito baixa. Tá? Temos pouquíssimos ensaios clínicos randomizados mostrando que a prescrição de um calçado específico para um tipo de pisada, de fato, reduz o risco de lesão. Na verdade, a maioria dos estudos que tem hoje, são 3 ou 4 ensaios clínicos apenas, bem conduzidos. Eles não mostram, eles não suportam essa teoria de que uma pessoa que tem uma pisada pronada deve usar um tênis para pronador. Ou uma pessoa com uma pisada supinada deve usar um tênis para supinador. A corrente mais atual que existe é a corrente do Ben Honig. O Ben Honig é um dos pesquisadores que está aposentado atualmente, mas é um dos caras que sim, mais publicou no mundo sobre isso. É ele que criou a maioria da tecnologia que existe hoje nos calçados. E, assim, o último paper dele é um paper que ele chama de filtro do conforto. Foi o paper meio que da aposentadoria dele. Não o último paper, mas o último paper ele como professor da universidade. E eu lembro que eu tive com ele em Calgary. E ele falando, cara, que na verdade o calçado ele é muito mais... existem fatores que vão influenciar no calçado. A gente pode falar sobre isso, mas entre esses calçados convencionais, você pegar um calçado convencional da ASICS, aí você vai escolher qual que eu escolho, pronador, supinador ou neutro. Na verdade, isso não influencia muito. O que influencia é qual calçado você gere maior conforto no seu pé. E por que é isso? Bom, todo mundo já caminhou e no meio da caminhada entrou uma pedrinha dentro do nosso sapato. E aí a gente está caminhando com uma pedrinha, aí daqui a pouco aquela pedrinha começa a incomodar. Incomoda, chega uma hora que a dor é tanto, o incômodo é tanto que você tem que parar, tirar o seu calçado, bater para sair aquela pedrinha. E aí quando sai a pedrinha, Vanessa, às vezes é um grão de areia. Sim. Não é uma pedra, é um grão de areia. Por quê? Porque a nossa região plantar é uma região que tem uma sensibilidade muito grande. Se você colocar uma folha de papel embaixo do seu pé, ela já tem uma alteração na percepção da sensibilidade. Então, muito mais do que uma correção de pisada, a gente se preocupa muito mais hoje daquele calçado ser confortável. Aquela pessoa que tem um pé alto no meio, sabe, que tem ali o navicular muito alto, ela comprar um calçado que seja um pouco mais alto, ou aquela pessoa que tem os dedos, os metatarsos muito com um grande diâmetro, ela comprar um calçado que tenha mais largo na frente. Mais largo. Então, muito mais essa questão do conforto
do que propriamente dito do tipo de pisada. Mas como que eu faço? Eu faço a avaliação do meu paciente, a primeira coisa eu vejo, vou ver o tipo de pisada dele, e eu vou ver se a pisada dele vem do próprio pé, ou seja, se aquela pronação que a gente consegue ver nos vídeos vem do próprio pé, ou se tem outra estrutura proximal que está influenciando. Nós publicamos ano passado um artigo mostrando que existem pessoas que pronam porque o quadril empurra o pé para dentro. E aí Perfeito. não adianta você querer botar um calçado para corrigir uma pronação se a pronação não é do pé, você tem que ir na raiz do problema. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando eu faço uma avaliação, eu me preocupo muito mais em ver se aquele pé, além de ser pronado, ele está preparado para aquilo e se a corrida da pessoa é uma corrida ajustada. Uma foto surgiu muito recentemente agora de um corredor que ganhou os 10 metros, bateu o recorde mundial dos 10 mil metros. Acabou de bater o recorde, bateu para 20 e poucos minutos, uma marca absurda. E aí fizeram uma foto dele com a pisada dele. Ele praticamente encosta o navicular no chão. É um negócio absurdo. Depois o pessoal, eu vou até quando terminar, eu faço até um post para quem quiser ver isso. Vou lançar nos stories, mas encostado. E assim, aí você vai pegar um cara desse, Vanessa, que acabou de bater o recorde mundial. Você vai mudar o Vai tipo de mudar a pisada. pisada dele? Vai Exatamente. estragar tudo. Pois é, E tem histórias disso na tem. literatura, né? A gente pega pessoas que nadavam muito bem, que eram batedores tinham títulos e recordes e queriam mudar, e aí foram mudar biomecânica, o gestal esportivo e o cara nunca mais ganhou nada. Né? Sim, sim, A gente não tem contra... Porque em mídia social as pessoas contam só vitória, né? Eu não tenho muito problema em encontrar derrota. Eu já prescrevi calçado assim, numa base muito do que é imposto pra gente. E é muito difícil falar que eu causei uma lesão, mas um calçado que, depois do uso do calçado, o corredor começou a sentir um desconforto. Vamos voltar para o calçado anterior. Voltou para o calçado anterior, o negócio melhorou. Mas assim, já fiz mudança de calçado, não desse tipo de pisada, mas calçados convencionais para aqueles minimalistas, estilo Five Fingers, sabe? Aqueles bem fininhos. E Sim, aí, também já tive problemas de lesão em panturrilha. Então tem que ter muito cuidado com essa história de mudança de calçado ou mudança de biomecânica de uma forma geral, com uma pessoa que está altamente adaptada e com baixo índice de lesão. perfeito, perfeito. Aproveitar para a gente, última pergunta em relação aos tênis e calçados, enfim, para a gente poder ir para outra. A gente está numa chuva aí, numa onda aí de palmilha, né? Todo mundo indicando aí, faz uma avaliação para ver se vai colocar palmilha, se precisa colocar palmilha. Queria que você falasse um pouquinho o que você acha dessas palmilhas, como é que você vê isso? Bom, vou falar sobre palmilha para correção de pisada, assim, separando palmilha de dismetria, que para mim é outra coisa. Tá? Para mim Perfeito, é outro universo. Acredito que você tenha perguntado sobre palmilha para correção de pisada. perfeito. Assim, a palmilha para correção de pisada na corrida é algo que tem que ser visto com muito cuidado. Por vários fatores, Vanessa. Primeiro, assim, antes de tudo, palmilha para mim é um tratamento. Então, assim, ele tem começo, meio e fim. Você tem que fazer Não é deslame da aquilo que você vai palmilha. usar Não. eterno, né? Não, até porque a literatura ela tem um grau de evidência mostrando que a palmilha adicionada ao treinamento neuromuscular ele tem um efeito mais benéfico do que a palmilha isolada. Então, não é Claro. simplesmente colocar a palmilha, ó, corre, um abraço, a partir de agora você está livre de lesão. Não é algo que é assim. Inclusive, acabou de sair uma revisão sistemática no British Journal of Sport Medicine comentando sobre palmilhas, mostrando que palmilha para fascite não tem evidências. E aí o André Mendes, que é um grande amigo de São Paulo, é um dos referências que existem hoje no Brasil em prescrição de palmilha, ele mandou uma carta para o editor e foi aceita essa carta para o editor, criticando os critérios que foram utilizados, porque o grande problema de palmilha, Vanessa, é que as pessoas veem uma pisada pronada e elas querem palmilhar. Elas veem um Isso. arco, cavo, Aumentado, um pé cavo. cavo, aí eles querem palmilhar. E aí entra naquela onda de
de palmilha proprioceptiva, de palmilha para absorção do impacto. E aí já me vieram vender isso, quase saíram abaixo de chumbo lá do laboratório, que aí vem com um pedaço de tecido, aí eles pegam uma bolinha de metal, jogam em cima da bolinha de metal e falam, tá vendo esse tecido? Essa aqui é a palmilha para absorção. Aí eles jogam uma bolinha de metal, a palmilha bate e fica. Aí essa outra palmilha, aí pega um pedaço de tecido e jogam. É para propulsão. Aí você joga a bolinha daqui, a bolinha quando bate sobe mais alto, que gerou mais propulsão. E as pessoas vendem para os outros enganando isso, pegando um material que não é o corpo humano, que funciona muito diferente do corpo humano, e querendo mostrar esse funcionamento. E, sinceramente, a minha experiência com palmilha é que ela é muito válida quando muito bem prescrita, muito válida mesmo. A grande questão é que para você prescrever uma palmilha, você tem que avaliar na corrida. A maioria das pessoas realiza, primeiro, a avaliação baropodométrica. Quando fazem estática. E quando não fazem estática, fazem caminhando. O seu tipo de pisada, parado, caminhando e correndo, pode ser diferente. São diferentes. Sim. Então, não necessariamente uma palmilha que é ajustada para o seu tipo de caminhada vai ser ajustada para o seu tipo de corrida. E Perfeito. eu já peguei diversos pacientes com pé plano estático, pé plano caminhando, e quando corria o arco armava. Então, assim, e já peguei casos bizarros. A gente tem quase 5.000 avaliações no nosso laboratório. Então, assim, peguei casos bizarros de pessoas com pé supinado e que o pé desabava quando corria. Ou pessoas com pé pronado e que o pé supinava quando corria. Não existe uma regra, a literatura é muito clara quanto a isso. Então, dito isto, se o objetivo é prescrever palmilha, faça uma avaliação correndo. E não adianta fazer uma avaliação Perfeito. correndo. Assim, você tem aquele teu consultório que tem assim, 6 metros de comprimento, você bota a pessoa correndo nesses 6 metros. Não adianta, porque a nossa biomecânica da corrida, ela varia em função da velocidade que você corre. Então, se o seu corredor, Vanessa, vai correr a 12 km por hora, você precisa avaliá-lo em 12 km por hora para ver como que é a biomecânica da corrida dele nessa velocidade. Porque Perfeito. se você avalia em 8 km por hora, pode ser Já que aquilo mudou. não represente o que ele faça em 12, exatamente. E aí é muito difícil, porque a maioria das pessoas não tem aquelas palmilhas de baropodométrica, só tem a plataforma. Para você avaliar isso na corrida, normalmente você precisa de uma palmilha baropodométrica, que pouca gente tem. Então, essa é a primeira limitação que eu vejo na prescrição. A segunda questão, eu sou muito... Eu acho que, como eu não tenho nenhuma forma de conflito de interesse em termos de mudar padrão de corrida, eu trabalho com biomecânica, mas eu não sou a pessoa que indica, como eu falei no começo, né? Eu não trabalho com biomecânica para indicar mudança ou para falar se a biomecânica é certa ou errada. Eu sou no mesmo padrão que um radiologista. Ele faz um exame complementar. A biomecânica é um exame complementar. Ela vai ter que ser associada aos exames clínicos do fisioterapeuta, do profissional da saúde, e outros exames psicossociais, etc. É uma peça do quebra-cabeça apenas. A grande questão é a gente pegar uma avaliação de um movimento e identificar aquele movimento, por exemplo, uma pisada pronada, e querer corrigir a qualquer custo. Então, a gente acabou de comentar que a correção de padrões de movimento ela pode ser mais lesiva do que aquele próprio padrão que existe. Porque muitas vezes a pessoa está completamente adaptada àquele padrão. Então, como que é a minha forma de ver isso? É muito parecido com calçado. Na maioria dos meus atletas, meus corredores que me perguntam sobre calçado, eu indico calçado neutro, tá? Por quê? Porque é mais barato e não vai fazer diferença nenhuma. Mas e o que eu faço? Eu mando ele Não vai interferir tanto, né? um pouco. Eu mando ele experimentar uns 10 calçados, dou o nome de 10 calçados para ele, mando ele para a loja experimentar e falo assim, ó, teste e veja qual que você sente mais confortável. Sem olhar marca, sem olhar valor, sem olhar nada. Qual que é mais confortável. Ponto. Palmilha, quando necessário, a indicação é quando você tem de fato uma alteração que é do pé. Eu não acredito que a palmilha vá corrigir alterações no quadril, como existem algumas linhas que preconizam isso. A minha experiência, isso inclusive é um dos trabalhos que a gente fez, iniciou, mas não com palmilha, a gente viu só se os movimentos são descendentes ou ascendentes, a gente encontrou
que existem pessoas que têm movimentos ascendentes, existem pessoas que têm movimentos descendentes. Mas eu não acredito muito que com a quantidade de massa e o braço de alavanca dos músculos do quadril que estão gerando esse drop pélvico e vão gerar essa pronação, que você corrigir a pronação, que você consiga essa correção em cima. Algumas pessoas eu acredito que sim. E para a dismetria também muito. Para a dismetria, por isso eu quis separar. Então, assim, palmilha, quando prescrever? Bom, quando prescrever, quando o problema é de fato no pé, é uma ferramenta que pode ser utilizada. Eu não uso, não recomendo elevação de arco plantar, porque ao contrário do que se pensava antigamente, a principal estrutura que mantém a abóbada plantar é o arco transversal e não o arco longitudinal. Isso é um artigo bem recente, saiu na Nature esse ano, mostrando que a ruptura do arco longitudinal plantar reduz em menos de 25% da rigidez do pé, enquanto que a ruptura do arco transversos, ali nos metatarsos, ela reduz em mais de 60% a rigidez do pé. E então, para correção, eu acho que para neuroma de Morton, para metatarsalgias, aí tem diversas patologias que é super válido. Para correção de pisada, são casos muito pontuais, muito mesmo. Eu uso quando eu indico, e aí é minha visão, não é, por favor, não é certo nem errado. A qualquer um que estiver ouvindo, não fique brabo se discordar, mas é porque eu só indico quando de fato eu vejo uma pisada pronada que tem alteração no pé e a pessoa ela não, sim, ela já tentou outras formas de tratamento e isso não deu certo. Aí eu penso na possibilidade de palmilha, entendendo que o tratamento com palmilha ele Um período. tem início, meio e fim. Maravilha. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouco sobre a absorção. Você falou sobre o drop pélvico, e aí tem pergunta aqui sobre drop pélvico. Mas antes, para a gente poder fazer um raciocínio aqui para ajudar a galera, que tem gente de graduação, tem gente de pós, tem professor, então a gente tem que chegar aí no Pessoal, raciocínio. se eu estiver indo rápido demais e vocês estiverem dando uma viajada, manda uma mensagem que eu pare e volto, por favor. Não fiquem Tá com maravilhoso. vergonha, pelo amor de Deus, isso é bobeira. Aqui a gente não tem pergunta boba. Se eu estiver indo muito rápido no assunto que vocês não têm tanto domínio, fala assim, ó, Gustavo, viajei, volta. Eu volto, sem problemas. Já fazendo uma divulgação, pessoal, o Instagram do Gustavo tem dicas maravilhosas. Tem vídeos, várias explicações. Já fazendo aí uma divulgação, porque quem não conhece, entra lá e é realmente imperdível. Eu sou super fã lá dos vídeos que ele coloca, das explicações, é realmente maravilhoso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a absorção de carga na corrida, para depois a gente poder entrar em fatores preditores de lesão, queda de pelve. Tá bom, vamos lá. A Jaque é uma médica lá do Peru, que sempre acompanha a gente, está com todas as lives. Jaque, eu falo um pouco disso daqui a pouco, tá bom? A gente volta um pouquinho. Eu vou falar agora já sobre absorção e eu vou falar um pouquinho mais de eversão, porque a eversão faz parte. Então vamos lá. Maravilha. Vanessa, você pode tirar os comentários rapidinho, por favor? Claro. Eu vou de novo voltar aos vídeos. Eu sou um cara que eu gosto muito desses vídeos, porque eu acho que eles são bem ilustrativos. Muito. Então, olha só. Vamos lá. Isso aqui é o padrão de corrida. Foquem só no membro esquerdo, tá, gente? Por favor. Só nesse aqui, ó. Aqui. Esse corredor, ele é um corredor de retropé. Opa, aqui. O que é um corredor de retropé? É uma pessoa que, quando ela faz o primeiro contato com o solo, é com o calcanhar, o retropé. Esse padrão de corrida, isso é uma técnica de corrida que, entre corredores recreacionais, é a mais comum. Em torno de 95% dos corredores recreacionais correm com esse padrão de retropé. E nesse padrão de retropé, a principal articulação que absorve carga é a articulação do joelho. É isso aqui, ó. Essa flexão do joelho, reparem, olha só, o joelho começa estendido, ele está praticamente estendido, em torno de 10 graus de flexão, e ele flete até aproximadamente 40 graus de flexão. Essa ação é realizada basicamente pelo quadríceps, de forma excêntrica, e é a principal estratégia de absorção de carga.
A segunda estratégia que é muito utilizada para absorção de carga é a estratégia do tornozelo. Ao contrário do que as pessoas pensam, o tornozelo, essa pronação que existe, ó, olha só, lembra que eu falei? A gente entra levemente supinado e aí o tornozelo desaba um pouco, ó, desaba para dentro. Ó. Pronto. Ele foi para dentro aqui. Essa pronação controlada pelo tibial posterior, ela também é um mecanismo de absorção de carga. Então é muito importante a gente ter a pronação, um determinado grau de pronação, porque ela também ajuda a absorver carga. A gente não quer tirar essa pronação toda, não. E o terceiro mecanismo de absorção de carga é o mecanismo de pelve. Então, aquilo que esse mecanismo ó, de queda da bacia. Reparem, olha aqui, pessoal, eu vou dar um zoom. Reparem, quando a gente... Epa, foi longe o esqueleto. Pronto. Quando a gente entra em contato com o solo, ó, entrei em contato com o solo, reparem como a bacia está muito alinhada. E aí, quando a gente vai descarregar o peso no solo, o lado oposto ao do contato, o lado oposto da bacia ao do contato, vai cair. Aqui. Então, reparem, é uma leve queda. Isso é chamado de drop pélvico contralateral. Esse drop pélvico, controlado excentricamente, principalmente por glúteo médio, glúteo máximo, ele também é um mecanismo de absorção de carga. Então, esses são os três principais mecanismos que nós temos de absorção de carga nesse tipo de corrida. E uma das coisas que é muito importante a gente entender é que essa carga tem que ser absorvida, porque da mesma forma que você gera uma aceleração na propulsão, você gera uma aceleração que o seu corpo vai para cima e para frente, ou seja, você está se deslocando para frente. Quando você está se deslocando para frente, você gera um vetor de aceleração e aí você tem um vetor de queda. E essa queda gera uma aceleração, gera força, você tem que absorver. Todas as vezes, pessoal, que alguma dessas três estruturas, ou o tornozelo, ou o joelho, ou a pelve, não estiverem funcionando bem, alguém vai ter que compensar. Exemplo, vamos olhar para o lado direito. Esse aqui é um corredor que ele tinha uma lesão de LCA, ele era LCA deficiente, ele não fez reconstrução, é uma lesão crônica com mais de 15 anos, ele era ciclista, então, na verdade, o LCA não tem um problema tão... Pacientes que têm uma deficiência de LCA normalmente não sofrem tanto como vocês têm para jogadores de futebol, como vocês têm para jogadores de basquete, que exigem movimentos de pivô. Até muitas vezes um corredor ele consegue viver muito bem correndo sem um LCA, porque tem pouco movimento de pivô. E aí esse corredor ele decidiu que ele ia virar triatleta. E ele foi lá no laboratório para a gente ver como é que era a corrida dele, porque ele tinha medo desse joelho dele, que ele nunca forçou nesse tipo de atividade, como ia responder. Eu quero que vocês olhem lá, esse joelho aqui é o esquerdo, lembra que eu mostrei agora? Olha quanto ele flete. Todo mundo viu aqui, ó? Isso aqui, ó, flexão do joelho. Agora, olha o joelho direito dele, quanto que ele flete. Quase nada. Vocês estão vendo que fica quase reto esse joelho. Olha o outro de novo. Bem diferente. Deixa eu botar de novo aqui. Deixa eu botar desse lado, do lado esquerdo, vai ficar mais fácil de todo mundo ver. Opa, calma aí. Aqui, ó. Olha quanto que flete, olha só. Olha quanto que a tíbia está inclinada para frente aqui. Agora, olha esse lado aqui, o quanto que ele flete. Isso é o máximo que ele flete. Vocês estão vendo que aqui a tíbia está verticalizada? Uma diferença enorme. Uma diferença enorme. Quando a gente pega, só para vocês entenderem os gráficos dele, olha só, o vermelho, isso aqui é o gráfico de flexão do joelho na corrida, tá, gente? O vermelho é o lado direito, e o verde é o lado direito, que era esse lesionado, e o vermelho o lado esquerdo. O lado esquerdo dele, lembra que eu falei? Chegava em aproximadamente 40 graus, que é o normal. O direito ficava abaixo de 20 graus, em torno de 15 graus.
Ou seja, o joelho dele ficava praticamente estendido durante a corrida. E isso só na fase de resposta à carga, na fase de balanço normalizava. Ou seja, é muito claro que esse padrão desse corredor, ele é um padrão que ele usa menos o joelho para absorver carga. E isso pode ser por uma fraqueza de quadríceps, ao contrário do que as pessoas pensam, a fraqueza de quadríceps faz com que ela fique com o joelho estendido. Porque se ela fletir o joelho, vai precisar de mais força excêntrica do quadríceps. Então ela mantém mais próximo ao que a gente chama de lock articular. O joelho mais próximo à extensão. Como se fosse um paciente com poliomielite, que anda com aquele recurvatum. Talvez o pessoal mais jovem nunca tenha pego um paciente com poliomielite, que talvez seja uma doença muito característica, né, de fraqueza de quadríceps. Então, todo mundo viu esse joelho. Seguindo esse conceito que eu acabei de mostrar, que eu falei para vocês, se alguma articulação não absorver carga, principalmente se essa articulação for o joelho, alguém vai pagar o pato. Olha que legal, legal para a gente ver, não para o paciente, mas olha o que acontece com a pelve dele. Olha o drop pélvico do lado direito e olha a diferença para o lado esquerdo. Isso aqui é o do lado esquerdo. Olha o quanto que ele faz de drop agora do lado direito. Muito diferente. Alguém tem que compensar, como você falou. Exatamente. E aí, Vanessa, o que que acontece? A gente criou uma regra ali, uma regra que a gente não sabe bem de onde veio. Eu, inclusive, estou com um aluno de doutorado terminando um trabalho sobre isso, para desmistificar de vez a história do valgo dinâmico. A gente criou uma regra que valgo dinâmico é glúteo fraco. E aí, as pessoas que leem isso, que têm essa informação que não tem evidência científica nenhuma, elas veem isso daqui e elas falam, esse paciente tem um glúteo fraco. Mas, na verdade, esse paciente ele não tem um glúteo fraco. Esse paciente ele está utilizando do movimento de drop pélvico para auxiliar na absorção de carga por uma incompetência do joelho dele. Quadríceps. Só que ele tem o quadríceps forte, isso é muito legal. Aí, a gente complementa a nossa avaliação com testes de força, teste de mobilidade. Nos testes de força, o quadríceps dele é simétrico ao outro lado e dentro da normalidade. Esse paciente, o que ele tem é uma estratégia de proteção, cinesiofobia, ou seja, a estratégia psicossocial. A gente consegue ver alterações psicossociais em determinado nível, obviamente, principalmente quando entra no estado de cinesiofobia. Ou seja, esse cara tem medo. A única coisa que ele tem é medo de fletir o joelho, usar excentricamente, até porque o quadríceps ele anterioriza a tíbia. Então, um paciente que tem um LCA deficiente acaba que ficou com medo. E esse cara retreinou. E hoje, o padrão de corrida dele é maravilhoso. Ele vai até mês que vem lá no laboratório de novo. Eu vou lançar esses vídeos nas nossas mídias. Mas os vídeos que já me mandaram dele correndo é maravilhoso. Isso foi retirado sem fazer treino nenhum de força, de nada. Só fazendo um trabalho educativo e um trabalho de exposição gradual à carga. Muito bom, perfeito. Eu achei que era pela fraqueza do quadríceps. É muito comum. Deixa eu ver se eu consigo ainda achar aqui rapidamente. Mas o marido de uma menina que trabalha com a gente, achei o exame dele. Deixa eu ver se eu consigo baixar rápido. Aí eu vou te mostrar, Vanessa, igual, tá? Tu vai ver, as alterações são iguais. Esse por fraqueza. Esse que eu vou te mostrar agora é um paciente com reconstrução de LCA há 5 meses, só que ele rompeu o LCA e operou em fevereiro, ou seja, fez a fisioterapia, a maioria dela em telereabilitação. Ou seja, não tinha carga suficiente. 5 meses, normalmente esse paciente já está conseguindo correr ali, botar um pouquinho de carga. 5 a 6 meses ele joga futebol. É isso. Então, assim, mas esse é um cara que com 6 meses, 5 meses de operado, ele ainda estava muito fraco. Então, assim, o momento é totalmente diferente. A marcha dele é completamente normal, a gente avaliou a marcha, e isso é uma das coisas que é muito importante todo mundo que está nos ouvindo entender. Se você quer avaliar a marcha, avalie, mas não ache que uma marcha normal representa uma corrida normal ou um salto normal.
avalie dentro da funcionalidade que o seu paciente vai ser exposto depois. Agora é o joelho esquerdo, tá? Tá. Deixa eu tirar aqui o comentário. Pronto. Deixa eu baixar a velocidade. Olha o joelho esquerdo dele. Olha o direito agora. O direito dele é o bom, ó. Flete muito, olha o esquerdo. Praticamente igual. Muito diferente. Assim, mas... muito diferente o direito com o esquerdo, que eu quero dizer. Isso. Praticamente, só que o anterior era o direito alterado. Esse aqui é o esquerdo. Sim. E aí, olha que legal a pelve dele. Olha a pelve do lado direito, olha do lado esquerdo agora. Uau! Lado direito. E aí, isso é uma coisa que é muito legal na biomecânica, porque a gente não pode gerar diagnósticos ou conclusões sobre as causas das alterações específicas baseadas somente no movimento. Porque uma mesma alteração de movimento pode ter causas diferentes. E esses dois pacientes são isso. Esse paciente ele tinha um déficit de quase 40% de força do quadríceps em relação ao quadríceps contralateral. Eu, na verdade, só fiz a corrida com ele, Vanessa, porque ele era meu amigo e eu avisei para ele. Eu falei, cara, tu não está preparado para a corrida. Ele já queria voltar a correr. Ele não está preparado para a corrida. E eu nem, se fosse um paciente do nosso laboratório normal, eu nem faria. Não faria. Eu falei, cara, tava na cara, o cara não conseguia saltar minimamente. Eu fiz muito mais como uma forma ilustrativa para ter esse material, porque é isso, quando eu fiz os testes de força nele, um déficit de 40% de força, ele não teria liberação para começar a corrida. Com certeza não. Então, mas é isso que o pessoal que eu queria ilustrar, que, cuidado, nem toda alteração de bacia ou de medialização do fêmur é glúteo fraco. Isso foi uma coisa que a gente não, né? Porque eu não me meto nessa. As pessoas criaram. Inclusive, a gente publicou esse ano na Gait Posture, um dos periódicos mais importantes de marcha e corrida do mundo, um artigo mostrando que a fraqueza isolada dos glúteos não é responsável, não causa valgo dinâmico. E a gente está terminando um outro trabalho mostrando que a fraqueza influencia sim, mas quando ela está associada a diversos outros fatores. E por isso que você corrigir, fortalecer glúteo não melhora o valgo dinâmico, na maioria das vezes. Tem que associar com várias outras coisas, né? Várias outras coisas. Especialmente tentar descobrir o que está causando aquilo tudo. Esse paciente, por exemplo... Como você falou. Esse paciente, por exemplo, fazia um drop pélvico. Se você olha uma foto, se eu te dou uma foto, Vanessa, você vai falar, tem drop pélvico. Só que é um drop pélvico compensatório a uma incompetência distal. Então, ou seja, o que você faz com aquele drop pélvico? Nada, corrige o distal, porque ele vai parar de precisar fazer aquela compensação em cima. É disfunção secundária que a gente chama. Sim. Fantástico. Vamos lá. Nossa, a gente tem assunto para 3 lives. Fala um pouquinho dos fatores preditores de lesão na corrida, Gustavo. Tá. Vamos lá. Assim, primeiro de tudo, como eu falei no começo, agora bastante gente já entrou de novo, a gente não faz uma avaliação pensando em achar fatores causais ou tentando explicar uma dor ou achar uma mecânica ruim, uma mecânica boa. Eu, normalmente, Vanessa, eu tenho até um pouco de receio em falar assim, quais são os fatores causais das lesões na corrida. Eu costumo falar nos meus cursos, nas minhas aulas, quais são as alterações de movimento mais comuns, quais são, assim, que geram aumento de sobrecarga nas articulações. Porque o aumento de sobrecarga nas articulações não necessariamente vai levar a uma lesão. Você tem que entender aquilo dentro do contexto específico de cada corredor. Exemplo, a pisada pronada é um fator que ele é muito descrito na literatura como fator de risco para lesão. E aí saiu inclusive um artigo esse ano também na Sports Medicine, uma revisão sistemática, falando sobre os principais fatores de risco na corrida e mostrando que o nível de evidência para os fatores de risco biomecânicos é muito baixo. E eu falo, claro que é. Porque, infelizmente, o design metodológico da maioria dos artigos é muito ruim. As pessoas querem explicar as lesões baseado somente em alterações biomecânicas, e isso não existe. Você ter uma pisada pronada não quer dizer que você tem maior chance de se machucar. Você ter um valgo dinâmico não quer dizer que você tem maior chance de se machucar.
Você ter uma pisada pronada, Vanessa, significa que você tem um aumento da tua sobrecarga no seu pé e no seu tornozelo. Agora, se você tiver um pé e um tornozelo competente para aquilo, na maioria das vezes você não pode, não necessariamente você vai se machucar. E o caso daquele corredor que eu comentei com vocês, o Cheptegei, né, que até o Iolo comentou aqui em cima, é isso, o cara tem uma pisada pronada, provavelmente ele tem essa pisada pronada a vida inteira, o corpo dele foi competente o suficiente para se adaptar àquilo, então aquela pisada pronada provavelmente não impõe um risco a ele, mas impõe um aumento de sobrecarga na fáscia, no tornozelo, aumenta a sobrecarga de tendão de Aquiles, isso a gente tem de evidência. Só que ele tem uma estrutura competente. A flexão insuficiente do joelho também é outro fator. O impacto aumentado é outro fator. A medialização do joelho, que o pessoal chama de valgo dinâmico, também é outro fator. O drop pélvico, que eu mostrei para vocês, é outro fator. Ou seja, a gente tem bastante alterações que são descritas na literatura relacionadas ao aumento de risco de lesão. O que eu gosto de falar? Na minha avaliação, eu faço a avaliação da mecânica do corredor e o meu papel é descrever qual é a mecânica dele e entender quais são os principais pontos de sobrecarga articular, ou seja, avaliei um corredor hoje de manhã que ele tinha um perfil de corrida que gerava uma alta sobrecarga no tornozelo. Eu complemento a minha avaliação fazendo testes de força, amplitude de movimento e equilíbrio para saber se o tornozelo dele tem boa amplitude de movimento, se é forte o suficiente, se é estável, se ele tem um bom equilíbrio, porque é aquilo. Ele tem uma demanda aumentada da mecânica dele, só que o corpo dele é competente. E aí tá tudo bem, você tá equilibrado. E eu raramente mudo, acho que a gente vai falar disso um pouco, raramente mudo mecânica de corrida, tá? Raramente mesmo. Eu fiz o meu doutorado com isso, eu desenvolvi um sensor para isso, um sensor que ele em breve vai ser comercializado, e, ou seja, apesar de ter um alto conflito de interesse com mudança de mecânica de corrida, eu fiz um sensor, eu fiz o meu doutorado exatamente para os menos de 20% das pessoas que eu indico mudança de corrida. Então, menos de 20% dos meus corredores eu indico qualquer mudança. Tá? Mas os 20% que eu escolho mudar, eu tenho uma indicação muito, muito precisa. Eu sei que aqueles 20% vão se beneficiar muito. O problema é que as pessoas mudam a mecânica de corrida de uma forma inadequada, na minha visão. E à luz dos conceitos de comportamento motor mais recentes. E aí o sensor é exatamente para isso, para guiar as pessoas em quais estratégias de feedback em tempo real que você pode utilizar para isso. A Cacá está perguntando por quê. Eu acredito que seja por que você orientaria a mudar a mecânica da corrida. Então, aproveita e já Tá. vai nessa daí. Cacá, eu mudo muito pouco a mecânica da corrida por um fator. O nosso corpo ele tende a escolher os nossos padrões de movimento. Obviamente, quando você tem uma pessoa que é excessivamente fraca, como esse caso que eu acabei de mostrar, você vai ter algumas adaptações que são potencialmente danosas. Mas elas são muito mais consequência de alguma alteração alguma condição pré-existente. E aí são coisas diferentes. Porque para esse corredor fraco, não adianta eu querer ensinar para ele a fletir o joelho. Para esse corredor fraco, eu tenho que fortalecer o joelho dele. Quando a gente fortalecer o joelho dele, a gente vai fazendo uma exposição gradual à corrida e naturalmente a tendência é ele ir voltando a fletir esse joelho. O grande problema é que quando você pega pessoas que já são experientes, o que eu chamo de experiência? Pessoas que têm mais de 3 anos de corrida, eu considero, só para nortear todos, menos de 1 ano de corrida iniciante, entre 1 e 3, está saindo da fase de amamentação, ou seja, ainda é criança, mas não é um alto iniciante, é um médio iniciante. 3 a 10 anos intermediário só é avançado acima de 10 anos de corrida ininterrupta. Uau! Esses são os critérios que a gente usa hoje cientificamente para definir quem é um corredor experiente. Porque você tem que ter passado por diversos ciclos de treinamento para você, de fato, entender o seu corpo. E 2 anos de corrida, você passou por 2 ciclos de corrida. Ou seja, é muito pouco ainda para a gente saber se o seu corpo ele é, de fato, adaptado àquilo. Então, assim, quando a gente
pega uma pessoa que é experiente, o que eu faço? Eu sempre acompanho a epidemiologia de lesões dos meus atletas. Eu sei qual é o número de lesões em média que a literatura ela me aponta de lesões. Em média, uma lesão por ano, a maioria dos atletas vai apresentar. Então, é impossível a gente prevenir lesão, gente. Entendam isso. No futebol, que a Vanessa sempre viveu muito tempo, a gente não está ali para prevenir lesões. Nós estamos ali para minimizar os riscos e reduzir ao máximo, mas vão ocorrer lesões. Perfeito. Não se enganem não se sintam frustrados. E nem criem expectativa nos clientes de vocês que vocês vão frustrá-los. Lesões ocorrem. O nosso papel é minimizar riscos. Só que quando eu tenho um corredor que ele está na estatística normal de corrida, eu tenho muito cuidado, porque aquilo é esperado que vai ter um determinado grau de lesão. Então, se ele já corre há mais de 3 anos e ele não se lesiona muito, eu começo a me questionar se de fato a mecânica dele é algo que está influenciando nessas lesões. Porque, em geral, pessoas que têm uma mecânica que influencia nas lesões, ela tem uma taxa de lesão muito alta. São as pessoas que se machucam 2, 3 vezes por ano. Pessoas que se machucam muito pouco são pessoas que provavelmente já estão adaptadas àquela mecânica. Então, como eu uso a minha avaliação? Eu faço uma avaliação biomecânica para entender quais são os potenciais, quais são as sobrecargas articulares, como eu falei. Exemplo, eu fiz a avaliação desse corredor hoje, que ele corre com antepé, ele tem uma pisada super pronada. Eu sei que aquilo ali é um fator de risco para fascite plantar e para tendinopatia de Aquiles. Só que é um cara que corre há mais de 8 anos. Vai todo ano no meu laboratório fazer uma avaliação preventiva. Então, se machuca pouco, vou botar uma palmilha para esse cara, vou tentar mudar o padrão de pisada dele. Complicado. O que eu faço? Eu sei que esse cara precisa de um tríceps oral muito forte por causa desse padrão de corrida. Então, o meu papel é indicar um treinamento neuromuscular que foque em fortalecimento da musculatura intrínseca do pé, porque ele prona muito, fortalecimento de fibular longo em cadeia fechada. Não adianta trabalhar fibular longo em cadeia aberta. A gente pode falar disso em outro dia, porque a função do fibular longo em cadeia fechada é diferente. Ele se insere lá no primeiro metatarso, ele puxa o primeiro metatarso para baixo. O fibular longo é uma das principais musculaturas que ajuda a elevar plantar, né? a abóbora plantar, exatamente. E vamos ter que trabalhar um treino de pliometria com esse cara para ensiná-lo, para tornar a musculatura do tornozelo dele competente a utilizar essa energia elástica que a demanda realiza. Ou seja, eu não me preocupei em fazer uma avaliação para mudar a mecânica. Eu me preocupei em fazer uma avaliação para entender quais são as sobrecargas que a corrida dele gera e fazer um treinamento neuromuscular que prepare as estruturas para aquele padrão de movimento daquele corredor que já é experiente. Maravilhoso. Tem que assistir essa live 3 vezes, Gustavo, para anotar isso tudo. É muita informação boa. E a gente só tem mais 6 minutos. Então, eu queria te fazer um pedido aqui. Olha, a gente tem um monte de gente aqui que nem é da área da saúde e está aqui assistindo porque gosta de corrida. Então, eu queria que a gente saísse um pouquinho dessa ciência e você me falasse o seguinte. Uma pessoa que te procurou porque ela vai começar a correr. Vai começar a correr amanhã. Quais são as orientações que você vai passar para essa pessoa? Primeiro, procure um bom treinador. O fator de risco mais descrito na literatura e o fator de risco que mais vai ajudar qualquer um a prevenir lesão é uma boa periodização de treinamento. Esse é o ponto-chave. Não se preocupe com calçado, não se preocupe com roupa, com meia, com a sua viseira, se você vai ter um Apple Watch ou se você vai ter um Garmin. Procure um bom treinador. Não corram por conta própria. Esse é o principal risco. Por quê? Porque é importante que você tenha um bom controle da evolução do seu treinamento. A gente recomenda que, no máximo, haja aumentos de 10% a cada 1 ou 2 semanas no volume de treino. Então, se no começo você costuma treinar, você conseguiu treinar, numa primeira semana fez 3 treinos de 3 quilômetros, ou seja, você treinou 9 quilômetros, na recomendação é que na semana seguinte você não passe de 10 quilômetros. Ou seja, quase 10%. É muito pouco o aumento. O aumento tem que ser gradual. E é óbvio, quando você tem um treinador que é altamente experiente, ele vai saber para qual corredor
ele, ele consegue evoluir mais rápido e qual não consegue evoluir mais rápido. Uma outra coisa, é óbvio que puxa a sardinha para o meu lado, eu sempre recomendo uma avaliação preventiva. E por que uma avaliação preventiva? O principal fator de risco descrito na literatura hoje é o histórico de lesão. Você ter uma lesão prévia, hoje é o maior fator de risco descrito na literatura para todas as lesões, inclusive em corredores. Quando você é um corredor iniciante, respondendo de novo a Cacazinha, um corredor iniciante, Vanessa, é muito mais fácil você fazer uma mudança de mecânica, porque ele não tem aquele padrão automatizado na cabeça dele, no córtex dele. Então, esse corredor iniciante é um perfil de corredor que eu costumo mudar muito constantemente a mecânica de corrida. Porque é fácil você mudar nesse corredor. E como ele tem um volume de treino muito baixo, você consegue fazer isso de uma forma muito efetiva. Então, você fazendo uma avaliação no iniciante, você consegue ver se ele precisa de algum ajuste técnico na corrida dele e, principalmente, a gente consegue guiar quais musculaturas ele precisa fortalecer para ter uma corrida mais segura. Então, para o iniciante tem essas duas, a gente ter uma maior possibilidade de mudança na mecânica, mas também para a gente conseguir pensar que a gente tem 300 e poucos músculos do corpo, saber quais que aquela pessoa de fato tem uma maior carência, tem uma maior necessidade de força para aquele padrão de corrida. Maravilhoso. Um monte de gente aí já agradecendo. Rui, um grande corredor, né, Rui? Sabia que tinha gostado Ruizinho! dessa pergunta. Grande Rui. Então, assim, faltam 2 minutos. Então, deixa eu finalizar aqui. Então, primeiramente, eu sei que tem um monte de perguntas, gente. Eu vou pedir para vocês escreverem lá no Instagram do Gu Leporassi, que eu tenho certeza que ele vai ter maior boa vontade de responder, que eu vejo lá ele sempre respondendo todo mundo. Papi, que eu também sabia que você ia adorar. Um monte de aluno aí já que estava já me pedindo, faz live de corrida, professora. Então vamos lá. Então, primeiro agradecer ao Gustavo Leporassi, uma honra ter você aqui. Muito obrigada. De novo, te admiro demais. Tenho certeza aí que tem muitos fãs aí seus assistindo essa live. E na semana que vem a gente vai ter a presença do professor Gustavo Bortolazzo, fisioterapeuta, mestre, doutor em anatomia pela Unicamp, especialista em osteopatia pelo COFITO, vice-presidente da Associação dos Osteopatas do Brasil e professor do Colégio Brasileiro de Osteopatia, que vai falar sobre ciência e osteopatia. Vamos colocar essa galera aí para pensar sobre ciência, né? Que hoje o Leporassi fez isso demais, falou de ciência aqui o tempo todo, e isso é maravilhoso. Então, quero lembrar todo mundo, pessoal, que o meu canal do YouTube, Vanessa Knust, tem um conteúdo incrível com todas as lives salvas para vocês maratonarem. Então, dá para ir assistir. Em vez de ver todas as séries do YouTube, vamos ver um pouquinho de live de vez em quando, que é ótimo. E o canal do Gustavo também tem várias lives interessantíssimas para vocês assistirem lá no Instagram dele. Gustavo, fala um pouquinho, para a gente finalizar a live. Muito obrigada. Então, só 2 recados. Primeiro, obrigado, Vanessa, vou te agradecer daqui a pouco no final, um prazerzaço. Só 2 recados para o pessoal. Quem quiser saber um pouco mais sobre a biocinética, entra no nosso Instagram, me manda uma mensagem que eu mando. Hoje a gente tem os planos de saúde, eles reembolsam a maioria dos exames. Então, a gente consegue um valor de reembolso bem alto, praticamente integral para a maioria das pessoas. Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais. Segundo, para quem for da área, estudante ou profissional, quiser se inteirar um pouco mais sobre o assunto, esse ano eu vou dar ainda um curso de prevenção de lesões na corrida em BH, agora no final de novembro, e no Rio de Janeiro vai ser dia 17, 18 e 19, vai ser sexta-noite, sábado de manhã, domingo de manhã, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou lançar esse curso do Rio de Janeiro semana que vem. Então, quem quiser já me manda um direct lá que está interessado no curso, que assim que eu lançar eu encaminho para vocês. Vai ser um curso com vagas muito limitadas, por causa dessa questão da pandemia e a gente não fazer aglomeração. Um espaço novembro aberto. ou dezembro? Do Rio de Janeiro vai ser dezembro. Vai ser 17, 18, 19 de dezembro, se eu não me engano. Eu vou lançar semana que vem, então me mandem um direct. O de BH me marca lá, Gustavo, que eu também divulgo para todo mundo. Tá bom, assim que eu lançar eu te marco também, pode deixar. Quem quiser fazer o de BH, for da região de BH, é agora, dia 27 e 28 de novembro. E são os últimos cursos desse ano. Eu não sei como é que vai ficar ano que vem ainda, porque minha agenda está um caos com essa história de
pandemia. Vanessa, muito obrigado pelo convite, um prazer imenso, uma honra. Eu também tenho a admiração recíproca por você. Eu acompanho teu trabalho no futebol há muito tempo e eu sei como é difícil, principalmente uma mulher hoje estar envolvida no futebol de alto rendimento, né? E você está lá tantos anos ali representando a gente tão bem. Então, realmente é um prazerzaço, assim que você me convidou, eu aceitei de imediato para a live, Eu porque sei e agradeço é muito. um prazerzão mesmo, a admiração recíproca e para falar sobre o assunto que eu adoro tanto, que eu vivo hoje todos os dias na minha vida. Então, Que bom. E fico vamos ver se a esperando gente te marcar marca uma outro que outra. a galera adorou. Vamos sim. Pessoal, Muito olha, obrigado. um beijo grande, obrigada a todo mundo que está aí assistindo, como sempre, tem a galera que está aí toda quarta-feira junto comigo. Semana que vem, 19 horas, estaremos juntos novamente. Um monte de professor ainda aí assistindo, Pedro Paulo, Ivan, uma honra ter vocês aqui na live. Família que nos te fez, ó. Beijo, galera, morrendo de saudade de vocês. Gustavo, muito obrigada. Um beijão para você. Tchau, gente. Obrigado. Beijo, Vanessa.